Ela está alterando a palavra de Deus. E por que ela vai na mulher? Porque ela vai mudar a ordem de Deus. Satanás quer mudar a ordem de Deus. Olha a desgraça que nós vemos hoje nas famílias e no mundo. E dentro das igrejas, a ordem de Deus. Quem é a autoridade no lar? Satanás vai aonde? Na mulher. E entra o que? O feminismo evangélico. Tem um monte. Ela vai tirar a autoridade que Deus colocou. E por que é assim? Porque Deus disse em 1 Timóteo capítulo 2, Deus fez primeiro o homem, depois a mulher. Segundo, o homem não foi enganado, a mulher foi enganada. Por que o homem não foi enganado? Porque Deus disse para Adão. Ele pecou consciente. O que Adão devia fazer? Cuidar daquilo que Deus deu. E ele não cuidou. E olha o que aconteceu, inversão. Por isso que você vai ver Deus depois já dando as diretrizes em relação à mulher, em relação a filhos, família e em relação ao homem. Deus já dá diretrizes para o homem também. Por quê? A ordem de Deus foi invertida. O que Deus está fazendo, irmãos? Colocando em ordem. Deus está restaurando a sua igreja. Por isso que você vai ver Esdras, Neemias, você vai ver Ageu, Zacarias, são livros de restauração. Por quê? Porque vivemos numa Babilônia religiosa. Cada esquina alguém pregando algo diferente da Bíblia. Uma Babilônia religiosa, uma confusão. E confusão não começou aqui, começou no capítulo 10, que é Babel. Babilônia começou no capítulo 10, na mocidade. Babel. Então você vê a colocação que ela vai fazendo. Dele como ele entra. Então a serpente disse à mulher. Amados irmãos, é uma conversa. Presta atenção. Ele diz no capítulo 2, vocês devem guardar, cultivar e guardar o jardim. Guardem. Por que guardar? Existe o perigo. E ela conversa com Satanás. É o que fazem hoje os falsos. Ficam conversando com Satanás. Ô Satanás, e daí aquela igreja? Aquela igreja é falsa. E essa igreja aqui? Não, essa igreja aqui é verdade. Está conversando com o pai da mentira. Mentiroso. Está entendendo? Como é? Ela dá vazão. Ela vai ouvindo e vai indo. E pior de tudo, amados irmãos, que Adão está do lado. E Adão, calado, omisso. Maridos omissos dentro de casa é o maior problema da Assembleia. Omissos como um sacerdote que leva a sua família diante de Deus. Omisso como um profeta que traz a palavra de Deus para a sua família. Omisso como um rei, que é a autoridade e o governo da sua casa. Aí você vê todos os problemas familiares dentro do mundo evangélico. 50% de situações. Igual, porque deixou a palavra de Deus. E olha, ele continua, amados irmãos. Ele vai, o que ele começa a colocar? A dúvida da infabilidade de Deus. Ele coloca a dúvida da inerrância do governo de Deus. Ele coloca a dúvida na perfeição de Deus. Ele coloca a dúvida na soberania de Deus. E ela vai acelerar. E ela vai se expondo nos seus olhos, nos seus ouvidos, no seu paladar, no seu tato.
Esses são os sentidos. Não é assim que Satanás faz. Começa ouvindo, depois começa vendo, depois começa gostando, depois começa vendo. Termina pegando. Não está escrito em Tiago sobre a tentação, capítulo 1? Mesma coisa.